Porque eu tenho um canal no YouTube com aquele nome ali, ó, Sérgio Tadeu Diniz, que eu faço a avaliação do que eu falei, porque às vezes a gente às vezes fala demais, fala de menos, fala o que não deve, faz coisa que não deve, fala coisa que não deve, é um problema. Fazer exposição à frente sempre tem isso. Eu, como também sou estudante, estou aprendendo, não é? Então eu faço essas avaliações. Vamos falar um pouquinho desse livro aqui, O Céu e o Inferno, mas eu acho que todo mundo já conhece, faz parte das 5 obras do Kardec, e esse é o livro número 4, porque nós temos o Livro dos Espíritos, temos o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Muito bem, antes de falarmos de finados, a gente vai explicar, na verdade, que no dia 1º de novembro, é o dia que a Igreja Católica consagrou para os santos. Então todos os santos, eles usam todos os santos que morreram ao longo do ano, ou morriam ao longo do ano, eles comemoravam no dia 1º de novembro, que é o dia de todos os santos. E depois, estou fazendo força aqui para não fazer brincadeira de mau gosto, e depois eles arrumaram uma data para comemorar o dia de todos os homens comuns, não é? Os homens e as mulheres comuns, que somos nós, que é o finados, não é? Então tem o dia consagrado para os santos e tem o dia consagrado para os homens e mulheres comuns que não foram santos, que não são santos e que dificilmente vão ser igual a gente, não é? Aqui na Terra não é muito fácil ser santo, a não ser que more em Águas de Lindóia, porque aqui nós temos tudo que precisamos para ser santo. Temos ou não temos? Temos tudo que precisamos. Vida tranquila, vida calma, não é? Tem um balneário maravilhoso aí, tem as pessoas vindo visitar a gente aqui de fim de semana, não é? Nós temos tanta coisa para ser santo aqui, poder mandar direitinho nas calçadas, atravessar na faixa, parar no farol, a gente pode fazer tudo isso. Agora, quem mora em São Paulo não consegue virar santo, porque lá é assim, você para no farol, o carro vem atrás, bate atrás do você passa em cima da faixa, alguém quer atravessar na mesma hora, é uma confusão lascada. Então, de vez em quando, a gente tem problema lá de conseguir santo em São Paulo, mas aqui em Águas de Lindóia, logo logo vocês vão comemorar o dia 1º de novembro, dia de alguns de vocês quando desencarnarem, que não vai ser muito rápido, vai demorar também um pouco, porque aqui é a cidade mais longeva que tem do Brasil. O mínimo que a pessoa vive aqui é 120 anos, 130, 140, não é isso? Então é isso aí, nós vamos chegar nessa idade aí, tá bom? Bom, nós estamos falando aqui no livro Céu e Inferno. A gente falar um pouquinho desse livro é o seguinte: todo mundo sabe que o Livro dos Espíritos é um apanhado geral da doutrina. Lá nós temos perguntas e respostas que são muito evidentes para o nosso entendimento espiritual. E aí nós temos o segundo livro, que é um tratado sobre mediunidade, aquela coisa de nós termos contato com o outro lado da vida. É uma coisa que as pessoas tinham dificuldade para entender e agora nós conseguimos entender. E lá no Livro dos Médios a gente pode esclarecer direitinho como é que funciona isso, como é que nós podemos até desenvolver. Se alguém quiser ver, quiser ouvir, quiser falar, pode até desenvolver, escrever, não é? Kardec lá tem uma fórmula lá que ajuda a gente a treinar, fazer treinamentos mediúnicos, para que a gente possa desenvolver a mediunidade. Mas sinceramente não recomendo a nenhum de vocês, porque quando o negócio tem que ser sozinho, assim diríamos, espontaneamente, porque a mediunidade pode ser uma prova muito forte para o espírito. Vocês já pensaram em chegar em casa e você vê que tem gente lá junto com você? Você sai de casa, tem gente acompanhando você vai na casa de um amigo, está cheio de gente lá na casa do seu amigo, você não pode falar nada que está cheio de gente lá. Aí você escuta alguém falar alguma coisa, você tem que ficar quieto. Às vezes escuta desaforo, você também tem que ficar quieto. Então é melhor a gente ser desse jeito mesmo, meio grosseirão, sem mediunidade, porque os médiuns sofrem muito. O Chico é um exemplo de mediunidade, mas tadinho, o Chico viveu 92 anos com um aguilhão, porque o tempo inteiro ele tinha convívio com a espiritualidade, e ele dizia para a gente o seguinte, que tinha momentos que ele não sabia quando era espírito e quando era encarnado. Aí você está andando na rua e está conversando com uma pessoa do seu lado, o povo vai falando assim, se vê que aqui em Águas de Lindóia ninguém fala isso, né? Ninguém faz fofoca, essas coisas, mas alguém passa na porta da sua casa e fala, olha lá, o fulano está falando sozinho. Já pensou que coisa complicada, né? Mas enfim, aí nós vamos para o terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um tratado de Kardec com o Evangelho de Jesus. Então ele retirou as máximas morais e explicou
E aí nós podemos ler com muita clareza coisas de Jesus, informações preciosíssimas de Jesus, a parte moral, com a explicação do Kardec e dos benfeitores amigos. E depois nós temos o quarto livro, que é o Céu e o Inferno, que é justamente esse que nós temos hoje e podemos falar, porque lá nós temos dividido em duas partes. A primeira parte do Céu e Inferno, o Kardec faz assim algumas colocações sobre o céu e o inferno da Igreja Católica. E na segunda parte, o Kardec tem a ousadia de perguntar para os espíritos como é que eles desencarnaram. Então tem gente que desencarnou fácil, devagar, rápido, trabalhando sem trabalhar, que era nobre, que era plebeu, espírito que tinha barraquinha de vender bugiganga na cidade dele, espírito que trabalhava na loja de bordado na cidade dele. O que mais que tem aqui de serviço aqui? Espírito que trabalhava em padaria da cidade dele, espírito que trabalhava no hotel da cidade dele. Então ele perguntou tudo isso aí, cada um respondia. Olha que interessante, eles respondiam como é que foi o desencarne. Foi difícil, foi fácil, foi simples, foi complicado. Na segunda parte, então tem assim, vamos dizer assim, é mais ou menos como se fossem umas fofocas do mundo espiritual. O Kardec vai lá perguntar como que cada um morreu, cada um explica como é que foi e tal, né? E é muito interessante, porque tem morte de malfeitor, tem de benfeitor, então todos eles enfrentaram aquele momento mais difícil. Bom, aí vem o capítulo 1, no capítulo 2 tem lá o medo da morte. Olha só. Eu também ouvi falar que na cidade de Águas de Lindóia ninguém tem medo da morte. Não é? Todo mundo aqui tranquilo, sossegadão. E então o Kardec pergunta sobre por que as pessoas têm tanto medo e por que outras pessoas não têm tanto medo, e os espíritos explicam facilmente para a gente. Quanto mais medo a gente tem, mais nós estamos ligados à matéria. Quanto menos medo a gente tem, menos a gente está ligado à matéria. Estar ligado à matéria é estar muito preocupado com as coisas materiais, muito preocupado com as coisas pessoais, com as coisas que vive, com as coisas que tem, muito preocupado com coisas, por assim dizer, materiais. E aí vem a grande preocupação, porque aí você fica pensando que você vai desencarnar, como é que vai ser depois de você, como é que as pessoas vão fazer, vão se virar, como é que vai ser a vida dos outros. Aí você fica desse jeito, numa condição difícil. Aí você fica apegado à matéria. E conforme você vai se esclarecendo das coisas maiores da vida, então você vai ficando assim um tanto quanto mais confiante, e isso dá uma tranquilidade que é o objetivo da doutrina. Aliás, eu estou percebendo que alguns de vocês aqui estão pensando uma coisa assim: meu Deus do céu, a gente passou um fim de semana trabalhando para chuchu, viemos aqui na segunda-feira buscar um conforto, uma ajuda, e o homem vem falar de morte. Mas meu Deus do céu, que coisa que é essa? Mas só a doutrina espírita encara e enfrenta a morte de uma forma assim racional. Não existe mais nenhuma outra religião que explique a morte como a doutrina. Não existe. Então o nosso objetivo aqui é construir condições para que a gente possa enfrentar este assunto em qualquer momento que seja, de uma forma cada vez mais suave, mais tranquila, mais, diríamos assim, mais madura do assunto. Bom, fazemos um paralelo e vamos ver a questão do treino para a morte. Já ouviram falar sobre o treino para a morte? Existe uma mensagem de um senhor chamado Humberto de Campos. Depois ele trocou de nome, sabe? Ele não gostou de Humberto de Campos, porque deu uma confusão lascada com a família, teve processo, o Chico quase foi preso por causa disso. E aí ele resolveu trocar de nome para não dar confusão de direito autoral. Interessante, o Supremo Tribunal Federal, que quase ninguém mais conhece, ninguém nunca ouviu falar, que está aqui nessa sala, né? Ele chegou num ponto que ele tinha que dizer o seguinte: sabe o que o Supremo tinha que dizer? Se existia o direito autoral nas obras que o Chico fazia ou não. Se eles dissessem que existia, eles estavam confirmando a existência do espírito após a morte. Olha que confusão que eles iam entrar. Sabe o que eles fizeram? Arquivaram o processo. Não decidiram. Mas o Humberto de Campos, espírito, ficou chateado, aborrecido com a família,
e resolveu falar assim: bom, eu vou trocar de nome para não ter problema depois, futuro, com outras pessoas e tal, porque a família estava de olho nos direitos autorais. O Chico tinha 3 ou 4 ou 5 obras do Humberto de Campos que vendia demais. Uma delas se chama Boa Nova, um livro chamado Boa Nova, que conta passagens de Jesus que não estão no Evangelho, passagens apócrifas. E aí cresceram o olho nos direitos autorais, mas não se deram bem porque o processo foi arquivado e acabou por aí. E no fim eles se lascaram todinho. Sabe por quê? Porque todos eles se tornaram espíritas. O filho, a mãe, todo mundo se tornou espírita. Aí depois o filho reconheceu, né, o que ele tinha feito e tal, e procurou se desculpar com o Chico, obviamente, não é? Bom, e aí tem uma mensagem do Humberto de Campos, quando ele era Humberto de Campos, que depois ele passou para Irmão X, que se chama Treino para a Morte. Meu Deus do céu, treino para a morte, mas que coisa lúgubre, esquisita, pelo amor de Deus, o que é isso? O treino para a morte, ele dá uma relação de providências que nós precisamos, pelo menos, estudá-las. Vou dar um exemplo. Se vê que em Águas de Lindóia não precisa dessas coisas que eu vou falar aqui, mas é em São Paulo, que o pessoal é meio atrapalhado, mas aqui em Águas de Lindóia todo mundo é organizadinho, bonitinho. Ele fala assim: os seus documentos estão em ordem? Aí você pensa, como assim os documentos estão em ordem? Ah, não sei, nome de casada, depois ficou viúva, depois ficou solteira, depois descasou. Está em ordem os seus documentos? RG, CPF, está tudo em ordem. O documento do teu carro está em ordem. O documento da tua casa está em ordem. Você tem a escritura direitinho, que se você faltar, as pessoas não vão ter trabalho de transferir, de fazer um inventário direitinho, resolver? Como que estão os seus papéis, os seus documentos? Olha só como a gente precisa pensar, não é? Porque se a gente for fazer uma pesquisa lá no fundo, vai pensar: meu Deus do céu, é mesmo? Eu perdi meu RG há mais de 10 anos, até hoje não achei, não tirei segunda via, não fiz nada. Ai, meu Deus do céu. Quando eu fui votar, eu tive que levar a carteira de motorista, que estava toda esfarelada, a mulher não queria aceitar. Estamos com os documentos assim, pendentes. E é uma realidade. Vocês não querem imaginar como é complicado para os descendentes corrigir problemas de documentos dos pais que faleceram, dos familiares. É muito complicado. A escritura. Ah, aqui era do meu avô, que dividiu para os irmãos, que tem um pedaço que é meu, outro da minha prima, outro do meu primo, outro do meu tio, outro do meu... Aí na prefeitura tem hora maior. Ele fala: meu Deus do céu, e agora? Tem que fracionar a área, tem que ir na prefeitura, tem que aprovar a planta. Aí o morto está do outro lado da vida, com todo respeito, podia já estar pronto para pegar lá um foguete, uma aeronave para sair do planeta, está prontinho, lá está com a mala, na rodoviária, no aeroporto, ou na estação de lançamento. Aí de repente um camarada chega lá em sonho e fala: escuta, pai, você não pode ir agora, porque tem umas coisas que estão pendentes lá. O senhor tem um seguro, mas o seguro precisava de declarar quem é que ia ser beneficiado do seguro. O senhor não declarou? Como é que vai? Aí o camarada tem que deixar as malas dele lá, tudo, e voltar para a terra e se preocupar com essas coisas. Imagina só. E aí vocês estão se perguntando assim, falam assim: mas existe esse homem, coitado, veio de São Paulo, acho que ele não regula muito bem, né? Porque fala umas coisas estranhas, né? Meu Deus do céu. Mas aí o Espírito vai, chega lá, está uma confusão, porque está todo mundo brigando. Não, a parte do seguro é minha, a maior parte é minha, porque foi eu que cuidei do pai, não foi eu que cuidei da mãe, eu que morei na casa. Olha a confusão. Olha a confusão que fica. Então, está tudo em ordem, essas coisas, certinho, bonitinho. Aliás, antes de desencarnar, você já deixou essas coisas em ordem. Mas a gente não precisa esperar ficar gagá para fazer isso. A gente já pode fazer isso agora, não é? Então a gente já vai lá direitinho, pega a pasta, um dia que você está disposto, acordou bem, de bem com a vida, pega uma pasta, abre em cima da mesa e fala assim: bom, isso aqui, conta em banco, eu tenho 10 bancos, tenho 15 cartão de crédito, tenho 20... Resolve, meu Deus do céu. Olha, fazer uma lista de bens, para você colocar que tinha R$23 na poupança do Banco Bamerindos, que depois virou...
O tempo passa, o tempo voa. Você é do meu tempo, então, hein? Olha só, você está disfarçado com esse cabelinho aí, hein? Então vejam, essas coisas que parecem tão banais, e a gente fica dando um trabalho para o finado, que ele fica aflito, meu Deus do céu, aflito, porque você está tudo atrapalhado, está tudo enrolado. Tinha ações que ele comprou do Banco do Brasil de 1964, mas nunca mais ele ficou sabendo de mais nada. Aí um espertinho falou: eu não preciso de nada, eu só fico com as ações do vô, do pai, só isso. Aí o espertinho vai lá no banco, com as ações do Banco do Brasil, tem 3, 4, 5 milhões de reais lá, e ninguém sabia, e ele ficou muito quietinho, pegou só as ações. Então, treino para a morte significa observar aonde você pode resolver, deixar em ordem, melhorar, corrigir, acertar. Reduza, simplifique a sua vida, porque quando a gente desencarna, a gente quer assim, vamos dizer assim, como se você vai fazer uma viagem. Você vai fazer uma viagem, escuta, mãe, você não deixou mistura para a gente comer aqui? Estou fazendo uma viagem, estou em Águas de Lindóia aqui, estou no balneário, tomando sol aqui, meu Deus do céu. Você quer saber da mistura? Vai comprar no mercado. Mas com que dinheiro, mãe? Já pensaram que confusão que é essa? Então estamos lá no plano espiritual, recebendo instruções, conhecendo os lugares, os ambientes. Você morava em Águas de Lindóia, vem ver como é que é a cidade no mundo espiritual. Olha como é que ela é, que aí ele mostra a cidade de Águas de Lindóia. Fala: nossa, a gente morava num paraíso e não sabia. Meu Deus do céu, que bênção que é essa cidade. Que alegria. Minha vizinha fazia umas fofoquinhas, mas isso não tem nada a ver, está tudo bem, tudo certo. Nossa, que maravilha, meu Deus do céu. Ótimo. E aí alguém fica pensando assim: bem que ele podia ter deixado a Brasília para mim, essa Brasília 78 que ele comprou. E fica uma confusão. Então, cuidado com finados, faça um treino para a morte, verifique. E aí vem uma coisa que eu não gosto muito de falar, mas eu vou falar. Fala assim: comece desenterrando o cemitério que você tem no estômago. Cemitério no estômago. Você fica pensando: meu Deus do céu, o que é isso? O Emmanuel ficou bravinho com ele porque ele falou isso. Porque na década de 60, que é essa mensagem da década de 60, não se podia tocar nesse assunto, porque o homem tinha uma dependência muito grande, tinha uma gama de pessoas que dependiam desse assunto. Mas o Humberto de Campos, atrevido, escreveu: desenterre o cemitério do estômago. Vai desenterrando. Fala assim: não é para você chegar e desenterrar de uma vez tudo só, de uma vez só, não. Vai devagarzinho, vai diminuindo, não é? Vai fazendo coisas assim, devagarzinho, olhando o que você está se alimentando, se alimenta com coisas mais simples, mais fáceis. É isso que ele fala para a gente, não é? É porque eu fico pensando também outra coisa, né? Vocês já pensaram se ele falasse assim: você que tem o cemitério do estômago vai se lascar todinho quando chegar aqui. Aí você fala: meu Deus do céu. Aí você olha o livro Nosso Lar, do André Luiz, aí você descobre, você achava que existia contrabando só na terra, né? Você lembra disso ou não? A senhora se lembra? O chefe do Nosso Lar, o dirigente, o presidente do Nosso Lar, não sei se é presidente ou dirigente, é o mentor maior, como é que é? O ministro. Os ministros de Nosso Lar tiveram que tomar uma atitude drástica para impedir o contrabando dos insumos de carne em Nosso Lar. Eles traziam escondido, porque ela não podia usar, traziam escondido. E o que eles traziam, né? Obviamente, os insumos, não a carne propriamente dito, mas os insumos que dela devem sobrar, devem existir. Então vejam só, né? O problema é você chegar lá e falar assim: você chegar aqui desse jeito, você vai ficar sujeito a isso, talvez você nem possa morar aqui, né? Você tem que morar em outro lugar. Como é que é? Podia ser uma picanha. Então, podia ser qualquer coisa, pode ser a picanha, o salmão, o camarão, pode ser qualquer coisa, precisa só tomar esse cuidado. Bom, então, quanto mais ligado às coisas materiais, mais difícil o nosso desencarne.
E o Kardec vê lá no capítulo seguinte, que é o passamento, que vem a seguinte pergunta, que é interessante para nós. Sabe qual é a pergunta? Fala assim: qual é a melhor morte? Olha só o que eles perguntam, meu Deus do céu. É a rápida, é a devagar, é a que demora, é a que fica no hospital, é a que vem atropelada. Qual que é a melhor? Aí vem uma resposta. A resposta é assim. A resposta é a seguinte: nós não temos que ver qual é a melhor morte, mas como que é a melhor morte, mas como que foi a sua vida. Aí lascou tudo, né? Porque dependendo como nós lidamos com a vida, vai ser o tipo de morte que nós vamos ter. Mais complicada, mais difícil, mais embaraçosa, mais, sabe, mais complicada, mais assim, complexa. Então, como nós estamos vivendo? Aí vem a pergunta, porque o mais importante não é como se morre, mas como se vive. Como nós estamos vivendo? O que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Porque se tivermos uma vida produtiva, uma vida útil, uma vida de auxílio, de fraternidade, de amor, de bondade, podem ter certeza, o desenlace é o mais tranquilo possível. Pode ser de qualquer jeito. De qualquer jeito. Os espíritos relatam para a gente. Aliás, a gente tem um programinha de rádio chamado Rádio Mensageiras no Telegram e Rádio Mensageiras no grupo de WhatsApp também. E nesses programinhas de rádio, que passava na Rádio Boa Nova, acho que aqui não passa mais Rádio Boa Nova, né? Sumiu a Rádio Boa Nova praticamente, né? Agora entrou esse tal de 5G e apagou um monte de rádios AM, né? Mas os espíritos não cansavam de dizer para a gente como que era um desencarne de algumas pessoas. Então algumas pessoas entravam em um sono profundo. Era um sono avassalador, a pessoa não consegue se manter acordada. Ela dorme profundamente, eles não conseguem quase nem acordá-lo, ele demora horas e dias às vezes para acordar. Então eles colocam esse ser que vai passar para o outro lado da vida numa condição de sono profundo. Então a gente não vê se doeu, se ficou assim, o assado, como é que foi o desligamento. Vocês já conheceram o desencarne de Dimas, que tem na rede mundial de computadores? Colocam lá no YouTube, o desencarne de Dimas. Colocam lá, vai aparecer como que os espíritos fizeram esse desencarne. Que foi um negócio assim, lento, gradual. O desligamento, muitas vezes, se faz célula a célula. Quando o corpo não fez isso, os espíritos têm que fazer. Desligar célula a célula. Enquanto tiver célula ligada no corpo, o espírito não pode sair do corpo. É claro que em alguns casos o corpo expulsa o espírito. Quando vem um negócio que vocês já devem ter visto em algum lugar, que se chama assim, falência múltipla de órgãos. Já viram isso? Quem não viu é porque nunca fez o enterro de ninguém. Porque normalmente vem escrito isso na certidão de quê? De óbito. Está falhando aqui, começando a falhar já um negócio aqui. Então na certidão de óbito vem escrito falência múltipla de órgãos. Ou seja, o corpo passa a expulsar o espírito para fora. Ele não consegue mais permanecer. Então as células vão se desligando. Mas normalmente fica um ou outro elo mais forte, normalmente ligados ao sentimento, ao coração, ao pensamento, aonde os espíritos têm que fazer um desligamento manual, né? Vamos dizer assim, manual, um desligamento manual, né? Então eles cortam esses laços ou desfazem esses laços de uma forma assim, para que o espírito possa se libertar do corpo. Mas aí ele já está em processo profundo de sono. Eles colocam ele numa maca, ou carregam ele para algum lugar, normalmente para um hospital. E nesse hospital, depois de alguns dias, o espírito acorda, não sabe que desencarnou. Olha que beleza. Já pensaram? A gente de repente acordar em casa e falar assim: meu Deus, que coisa estranha que está a nossa casa, minha casa. Está tudo tão claro aqui, tão estranho, meu Deus do céu. Aí de repente vem uma pessoa, fala: é uma tia sua. Ainda bem que você apareceu, tia, graças a Deus. Aí passa, ela serve lá para você alguma coisa, uma água choca, alguma coisa, porque os espíritos gostam dessas coisas, água choca, né? Vocês viram lá no nosso lar?
O André Luiz ficou deitado lá, ele foi levantado, deram uma sopa para ele, que era um pirizinho assim, com uma aguinha lá, ele pegou aquela aguinha e falou, que só isso? Aí pegou e roubou do paciente do lado, a outra água, tomou a outra água do outro paciente. Mas o espírito nem precisa mais dessa água choca, não precisa mais, é porque mentalmente a gente fica ligado nisso, né? A gente fica assim, é mais ou menos que nem o doce da tarde, sabe? A gente não precisa dele, a gente não precisa dele, e a gente quer ele de qualquer jeito, meu Deus do céu. Você para, procura, sai para um lugar, para outro. Aí você acha uma paçoca, fala, ai, graças a Deus, achei uma paçoca. Aí você come a paçoca. Ah, que dureza, né? Aí ele lembra que aquela tia já tinha desencarnado há não sei quantos anos. Fala, meu Deus, essa minha tia parece que desencarnou há mais de 20, 30 anos atrás. Aí ele começa a cair em si, que ele está desencarnado. Aí ele começa a cair em si. Aí deve fazer alguns testes assim, né? Quais testes a gente pode imaginar que o espírito pode querer fazer, né? Vou ver se a minha mão passa pela porta. Será que é o primeiro que ele faz ou não? Vamos fazer uma combinação aqui entre nós? Quando a gente desencarnar, vamos fazer o primeiro teste para ver se a gente está desencarnado, né? Sei lá, vamos assustar alguém para ver se a pessoa assusta, né? Bom, se for outro espírito assusta, mas se for um encarnado ele não assusta, né? Sei lá. Passar na porta, sei lá, na parede, né? Vai passar a parede, não passa a parede, fala, acho que eu estou encarnado ainda, né? Mas a gente deve ter feito os primeiros testes, e aí a gente vai ver, ele começa a perceber que ele está desencarnado, e aí entra num processo assim profundo, né? Uma coisa meio de tristeza, porque começa a lembrar de coisas que deixou de fazer, que ia fazer, que não fez, que poderia ter feito e não fez. Aliás, esse é um assunto interessante, viu, para a gente saber, sabe por quê? A maior parte de nós chega no mundo espiritual arrependido, porque a gente chega sempre à seguinte conclusão, que a gente poderia ter feito algumas coisas e muitas coisas, e não fez. Olha só, podia ter feito aquela visita para aquela pessoa, podia ter ligado para não sei quem, podia ter resolvido aquele problema, podia ter perdoado aquele negócio, podia ter ajudado naquela obra, podia ter ajudado no Bezerra de Menezes, podia ter dado dinheiro no Bezerra de Menezes, podia ter ido lá ajudar a limpar o Bezerra de Menezes, podia ter ido lá ajudar a pintar o Bezerra de Menezes, podia ter ido lá ajudar. E a gente, vamos fazer um mutirão? Desculpa, mas vou ter que ir para São Paulo. Bom, essa é a minha desculpa, né? Vocês desculpam que eu vou ter que ir para São Paulo, certo? Então eu não posso participar de nenhum mutirão, né? Mas alguma coisa que a gente é convidado, a gente podia ter feito, não fez, sabe? Uma visitinha, um passeio com alguém, uma coisa assim agradável. Você sabia que a pessoa adorava aquilo, você podia ter proporcionado aquele pouquinho de alegria para aquela pessoa e não proporcionou. Aí vem aquela coisa profunda, isso é as coisas menores, mas aí vem as coisas maiores. Quanto tempo que eu perdi, rodando em círculo, meu Deus do céu. É mais ou menos quando a gente sai da adolescência. Você sai da adolescência mais ou menos agora, recentemente é com uns 40, 50 anos que a gente sai da adolescência, né? Antigamente era com 17, 18, já saía da adolescência porque o pai já mandava você e se virar, certo? Não era assim? Um pouquinho menos, né? Mas aí quando você sai da adolescência, fala, estava lá em casa, tinha roupa, comida, tinha tudo, eu podia ter estudado, feito faculdade, pós-graduação, podia ter feito isso, feito o inglês, o francês, o alemão, o japonês, o chinês, podia ter feito tanta coisa. E a gente jogou fora tempo precioso. Outra coisa que os espíritos falam para a gente com muita frequência, e eu acho que quem tem mais de 500 meses vai concordar comigo, não muito, mais de 500 meses, 600 meses mais ou menos. Eu estou entendendo a eu já estou fazendo a conta aqui. Quanto que é 500 meses? 600 meses, quanto que é? 60 meses, quanto é? Não é 5 anos? 600 meses são 50. Eu esqueci que eu ia falar. Mas a gente concorda, não é? Que a gente o tempo da gente passa de uma forma avassaladora. Quando a gente dá uma piscadinha 10 anos, 2 piscadinhas 20 anos, quando você vai ver, você tem filho de 30 anos,
você tem neto, às vezes até bisneto. Você fala, meu Deus, como é que pode? Já passaram 40 anos, quando eu tive meu filho, 40 anos, 30 anos, 20 anos. Olha só. Então o tempo passa muito rápido. Parece não, mas a gente se envolve com ele, quando a gente percebe, ele já passou. Aí você está lá na frente, esquece de olhar para trás, ou quando olha para trás fala, que buraco grande que eu deixei. Quanta coisa poderia ter feito, quanta coisa poderia ter realizado. E a gente depois vai ter que pensar, repensar isso. O Carlos Bacelli tem um livro chamado Hospital de Médiuns. Lembra que eu falei da mediunidade? Para vocês fugirem dela? Quer dizer, tem gente que não consegue, né? Mas se conseguir, foge. Ele diz que no mundo espiritual existe um hospital para os médiuns falidos. Já viram esse livro? Hospital de Médiuns? Já ouviu falar? Para os médiuns falidos. Sabe qual é o percentual de médium falido que tem na Terra? 98%. E aí vocês estão querendo ser médium, tá vendo só? Mas também tem o hospital dos agualindoenses falidos. Esses aí são uns 15, 20%. O resto todos passaram bem, sossegadão. Trataram bem as visitas da cidade, os turistas. Sim senhor, não senhor, por favor, por gentileza, muito obrigado, até logo, volte sempre. Foi tão bom o senhor ter vindo aqui, venha sempre, visite sempre a nossa cidade, não é? Tratamos super bem todos os turistas, os nossos familiares, nossos vizinhos. Olha, eu estou querendo fazer um passeio, podia ir para a sua casa, mas é lógico, a casa está de porta aberta para você. Se vê que você tem vindo o ano inteiro, mas pode continuar vindo. Então, é muito mais difícil. É assim que fala água lindoense? Como é que é? Lindoense. Lindoiano. Lindoense. Tem uma discussão a respeito, tem uma discussão. Bom, vamos encerrar com a história do suicídio. A doutrina espírita, de uma certa forma, trouxe um esclarecimento sobre isso, porque hoje nós temos absoluta certeza da vida após a morte. Então hoje, mesmo que esse papagaio passe pela nossa cabeça, você fica pensando assim, mas como é que vai ser depois, né? Como é que vai ser? Porque no fundo, o suicida, ele não quer acabar com a vida. O suicida, ele quer resolver um problema insolúvel para ele. No fundo é isso. No fundo, ele sabe que não vai acabar com a vida, porque ele sabe que vai sobreviver. Ele acha que se ele fizer isso, ele vai resolver um problema. Então ele tem um problema amoroso, sentimental. Ele acha que ele vai fazer isso, que vai resolver, que vai esquecer, que vai estar tudo bem e pronto, e acabou. E na verdade hoje, com a doutrina espírita, a gente sabe que não é bem isso, não é? O suicídio é um problema gravíssimo, que nós atentamos contra as leis de Deus. Na Terra não existe punição para o suicida, porque obviamente não tem como se punir, mas nem tudo que se pune na Terra é mal baratado pelo mundo espiritual, obviamente. O primeiro problema que o suicida tem, na maioria das vezes, não em todas, é ficar ligado com o corpo por um tempo muito grande, aonde quer que ele esteja. Então alguns suicidas observam o seu corpo em decomposição, que é uma coisa terrível, horrorosa. Tem um caso interessante, um banqueiro, eu fiquei sabendo desse caso porque esse banqueiro, depois ele se regenerou de um jeito tão forte, ele conseguiu escapar. Ele achava que estava fazendo uma festa, conseguiu escapar. Bom, aí o que aconteceu? Escapou, pulou o muro do cemitério, foi embora, ufa, consegui sair da morte, graças a Deus. Correu, pegou um bonde. Aí ele pegou o bonde, começou a ver as coisas douradas. Pôs a mão na maçaneta, no negócio do bonde lá, no segurador do bonde era de ouro. A cadeira que ele sentou era de ouro. A roupinha do cabineiro era de ouro. Tudo era de ouro. Olha só. A roupa dele era de ouro. Tudo era de ouro. Meu Deus do céu! Mas qual era o problema dele com relação à ligação dele com o ouro, né? Vejam só. Era muito excessivamente, extremamente ligado às coisas da terra, especialmente
nessa área, não é? Foi duro para ele se libertar disso. Ele conseguiu, depois de um tempo, se libertar disso, que a gente não sabe precisar quanto. E aí ele resolveu ajudar as pessoas que estavam vivendo dramas, especialmente essas pessoas que vivem dramas e moram nas ruas, especialmente de São Paulo. E ele criou um grupinho para atender essas pessoas, em espírito, obviamente, não é? E ele dá uma assistência para as entidades que cuidam de pessoas que moram na rua, são moradores de rua. Olha que interessante, não é? Bom, tem um caso também interessante, tem um livro chamado, puxa vida, A Escola no Além, do Chico. Tomara que não tenha aí para vocês não lerem, e tomara que vocês também não achem na internet para verem também, tá bom? Escola no Além. O nome dele é Cláudia Galassi, Escola no Além. Não precisa nem gravar o nome, Escola no Além, Cláudia Galassi, PDF. A Cláudia Galassi, mocinha jovem, 17, 18 anos, morava na região da Vila Mariana, Ipiranga, e um belo dia ela recebe um telefonema, desliga o telefone, vai em casa, apalpa uma estante que ela tinha em casa, apalpou assim, pegou uma chave, abriu uma portinha com essa chave, tirou uma arma e se deu um tiro. Suicídio. Mas a Cláudia Galassi estava teleguiada. Querem saber o que é teleguiado? Não vou falar também porque não é o motivo da nossa palestra hoje, vai ser para outro dia. Ela foi teleguiada, e aí o que aconteceu? Ela chegou no mundo espiritual, foi amparada, porque no fundo ela fez uma coisa involuntária. Aí ela começou a trabalhar numa escolinha de crianças desencarnadas, recém-desencarnadas, de até 4 anos de idade. Escola do Além. Nessa escolinha. Está interessante essa história? Então vou convidar vocês a lerem o livro Escola no Além. Não é? Ou quero que eu termine a história? Melhor falar mais um pouco? Fala mais um pouco então. Bom, aí ela trabalha na escola, lá na escola, e de repente tem um menininho que está inconsolado porque quer a mãe de qualquer jeito. Ele quer a mãe, ele não para de falar quero a mãe. Ela não conseguia de jeito nenhum dissuadir ele dessa ideia, e ela então procura o dirigente da casa, e o dirigente fala, bom, ele vai ter que voltar para os braços da mãe. E eles organizam o reencarne desse menino na Terra. Está tudo preparado para o reencarne, tudo preparado. Depois vocês vão pensando nos detalhes. E aí quando eles vão fazer a ligação dele com a mãe tinha feito uma ligadura de trompas. Não pôde ser a mãe, porque não tinha condições dele voltar através da mãe. Foi aquela frustração, aquela coisa chata, triste, né? Voltaram, a equipe toda voltou com todos os equipamentos, com tudo, biombo, equipamento cirúrgico espiritual, tudo, com anestésico, com um monte de coisa. Voltaram. E a Cláudia, então, ele não para de falar da mãe, Aí eles falaram assim, nós temos que fazer uma consulta para planos superiores. Olha só, quanta coisa hoje, né? Encarnado, desencarnado, plano superior do desencarnado. A gente pensa que desencarna, vai tudo para o mesmo plano, né? Não, não é assim não. Tem outros planos, além dos planos espirituais que nós conhecemos. Inferiores, superiores, cada vez maiores, mais altos. E aí eles levaram o problema lá para o plano maior, superior, e passou alguns instantes, veio a resposta do plano superior. E aí, prepararam, tudo bonitinho, certinho, arrumadinho, dentro do vidrinho, levaram. E aí o neném nasceu na figura da irmã da mãe, da tia. A tia gostava de samba, forró, funk, essas coisas, não é? E ela não gostava muito de criança, então ela deixou a criança com a irmã que era tia, olha só. E de tanto a criança conviver com a tia, passou a chamar a tia de mãe. Olha só como que o plano espiritual funciona, né? Bonitinho, né?
Bom, então a Cláudia Galassi trabalha neste hospital, Escola no Além. Se esqueçam desse nome, se esqueçam da Cláudia Galassi, se esqueçam dessa história, porque é uma história muito interessante que a gente viu, um caso de suicídio, pelo qual o suicida não teve a consequência mais difícil, mais cruel. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E olha, pensar em suicídio é uma besteira, uma bobagem. Se de vez em quando passa essa ideia na cabeça, eu acho que já passou na cabeça de muitos de nós que estamos aqui, mas a gente tem que lutar e combater essa ideia, porque isso só vai trazer para a gente atrasos de vida, tá certo? Bom, então nós vamos encerrar. Vou desligar aqui o dedo duro.